Então, a partir do momento que na aula passada a gente compreendeu que o estado atual é um estado que nós nos colocamos, que não foi ninguém que nos colocou nesse estado, ele é de inteira responsabilidade nossa, nós começamos a entender que, a partir do momento que eu tomo a responsabilidade da minha vida, assim eu posso dar os próximos passos. E isso é fundamental para a gente começar o processo de mudança, porque se nós não entendemos, se a gente continua colocando a culpa no chefe, no amigo, na família, no pai, na mãe, no irmão, nas circunstâncias, porque eu nasci em tal lugar, porque eu não tive oportunidade, o que vai acontecer? A gente vai simplesmente manter-se nesse lugar que nós não queremos estar. Por isso nós estamos aqui nessa mentoria. Então, eu passei um exercício para vocês muito poderoso, muito importante, que era o seguinte. De um lado, vocês iam escrever as histórias que vocês contam para si mesmo e para as pessoas. Por exemplo, por que tal coisa ainda não deu certo na minha vida? Por que eu ainda não fiz isso? Por que eu não cheguei em tal lugar? Aí você geralmente conta uma história. Essa história, ela vai colocar a responsabilidade e a culpa em outras pessoas. Entendeu? E aí eu pedi para você, em outra folha, reescrever essa história, colocando você como culpado. Por exemplo, eu não dei certo ainda em tal coisa porque eu tive um colega de trabalho que puxou meu tapete e aí eu perdi meu emprego. Por exemplo, aí o que vai acontecer? Você vai reescrever. Eu não soube me relacionar no trabalho, dei abertura para uma pessoa que eu não soube julgar bem e ela teve material, ela teve conhecimento para poder me sabotar no trabalho. Por isso, eu saí. Então, vê que nessas duas conversas, eu coloco a responsabilidade na primeira nessa pessoa e na segunda eu coloco na minha inabilidade, por exemplo, de julgar e de me relacionar bem no trabalho. Provavelmente no próximo trabalho eu já vou ter mais cautela, por exemplo, quando eu for fazer minhas amizades e contar da minha vida pessoal para alguém. Então, se você se coloca no centro da responsabilidade, você aprende, você cria novos mecanismos para não passar por isso novamente. Se você deixa aqui, não, a responsabilidade foi dele, ele que foi o culpado, ele é uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa muito bonzinha, muito boazinha, ele é uma pessoa malvada, o que vai acontecer? Você vai cair nesse erro novamente. Então, a partir do momento que você compreende que reescrever a sua história, e escrever mesmo, reescrever a sua história, lhe colocando como o único culpado de qualquer coisa que tenha acontecido, é muito importante. Aí você pode me dar uma... Vamos lá, né? Vamos supor, que eu acredito que não tem aqui, mas só para não deixar nenhuma brecha, vamos supor que um de vocês ainda tem uma dúvida em relação a isso. Fala assim, mas isso que ele está falando é porque ele não passou pelo que eu passei. Pode ser? Não pode? Pode ser que você passou por uma situação e fala, não, mas o Lourenço ele não passou por isso aqui já é muito grave. Então eu vou contar uma história que aconteceu. Tem um cara que ele estava fazendo um estudo longitudinal, ou seja, um estudo que dura cerca de 10 anos. E ele queria descobrir por que algumas pessoas se tornavam pessoas profundamente religiosas e devotavam a vida à religião, e por que outras pessoas se tornaram criminosas e começaram a ter uma vida de crimes. Veja que são completamente opostas as situações. E aí ele começou a visitar vários mosteiros, vários templos budistas, e etc. Todos os lugares que ele poderia encontrar monges e por aí vai. E também começou a visitar alguns presídios e conversar com esses presos para saber o que levou eles a cometerem crimes. E cada um tinha uma história. Esses que faziam crimes, eles eram norteados por uma história onde colocava a culpa de outras pessoas, por isso que eles são criminosos. A culpa geralmente era da sociedade,
dos pais, de alguém, da situação. Por isso ele entrou no crime. Não porque lá todo mundo fazia isso. Ponto. Geralmente a pessoa que busca uma vida monástica, ela tem um propósito ali, já mais definido. E aí o que é que ele notou? Ele notou que numa hora ele encontrou uma pessoa e falou, nossa, mas essa pessoa parece muito uma que eu já entrevistei. Esse criminoso parece com um monge. E aí ele foi olhar nos dados e viram que eles nasceram no mesmo dia. Tinham a mesma idade e eram muito parecidos. O cara, será que eles são irmãos? E ele foi tirar a prova. Então ele comparou ali o estudo e ele viu os argumentos. O cara que era criminoso, ele contou a seguinte história. O meu pai, ele tinha um problema muito sério de alcoolismo e drogas. Então qualquer coisa que acontecia, se o time dele perdia, se acontecia alguma coisa assim, ele chegava em casa, batia na minha mãe, batia no meu irmão e batia em mim. Então a linguagem que eu aprendi foi a violência. Comecei a ser violento na rua, comecei a ser muito rebelde e acabei entrando para a vida do crime. Beleza? O outro irmão, que estava no mosteiro, ele falou uma história muito semelhante. O meu pai, ele tinha muitos problemas com drogas e álcool. E quando ele chegava em casa, ele batia na minha mãe, batia no meu irmão e batia em mim. Então, eu decidi que a violência era uma coisa que eu não queria para minha vida. Por isso, eu busquei o mosteiro. Então, independente da história que você passou, eu não estou dizendo que ela foi fácil. Eu não estou dizendo que poderia ter sido melhor ou que eu passei por algo pior, mas independente da história que você passou, assumir que você é responsável não pelo que o outro fez com você, mas pela forma que você se portou depois do que fizeram com você, que você é responsável pelas suas escolhas, que você é responsável pelas suas decisões, que você é responsável pelos seus resultados e que você é responsável pelo momento que você está e que você vive hoje, é muito importante para você dar os próximos passos na mentoria Transformação Positiva. Ficou alguma dúvida? Alguém teve dificuldade de fazer esse exercício? Alguém fez o exercício? Só para saber, porque a gente é péssimo com tarefa de casa desde a escola, né? Tarefa de casa é a parte chata. Só que na escola, quem pagava eram nossos pais. Aqui são vocês que estão pagando, vocês querem resultado. E eu também quero que vocês tenham bastante resultado. A minha ideia é, nessa mentoria, investir bastante em vocês. Inclusive, pode falar, Derbal. Cara, confesso que eu não fiz porque não priorizei, mas há um tempo eu me pergunto quem eu sou e eu não consigo definir. Sei que eu sou um cara que sou bastante prestativo, mas a minha questão, né, o prestativo, né, uma parte de mim, eu gosto de ajudar as pessoas, mas o restante eu não consigo definir com clareza ainda. Bom, a Débora está explicando no chat aqui. Eu não fiz, pois estava em uma formação e não pude assistir a primeira aula. Beleza. Bom, o que é importante nisso? Que vocês não acumulem as tarefas. Por quê? Nós temos um costume, não é nenhum costume, é a nossa criação mesmo, ela é muito teórica, certo? E vão ter certos passos que vocês vão ter que dar na prática na vida de vocês. Por exemplo, uma pessoa que está muito estressada, com muita raiva, se ela começar a escrever sobre o que ela está sentindo,
Ela está desabafando com o papel. Ela já depois começa a ler o que ela escreveu e fala assim, não, mas não é para tanto. E ela já começa a ter um ponto de vista diferente, porque agora ela está olhando de fora o que ela escreveu. Então, muitas vezes, trazer do mental para o físico tem relação com certas leis que eu falei nos códigos da transformação, naquelas 3 lives que a gente fez antes de iniciar aqui a nossa mentoria. Então, é muito importante que vocês pensem o seguinte, essa metodologia, ela foi criada para me ajudar a eu botar para quebrar na vida. Então, a partir do momento que, e eu digo uma coisa séria para vocês, isso que eu quero falar para vocês é uma chave que a gente tem que ter muita cautela quando vai usar ela, porque a partir do momento que a gente utiliza o nosso verbo e usa essa chave, coisas acontecem na nossa vida. Veja, olha o suspense que eu estou fazendo. Quando você fala assim, ó, a partir de agora, vou dar um exemplo, tá? Isso está acontecendo comigo hoje. A partir de agora, eu não me importo mais com o que vão pensar de mim. Vão acontecer uma série de situações que vai ser quase impossível você não se importar com o que pensam de você. Por quê? A partir do momento que você verbalizou, que você entrou numa frequência e fala assim, a partir de agora eu vou fazer o que tem que ser feito, não importa a consequência, não importa o que vão pensar, o universo, ele recebe essa frequência, o universo recebe a tua fala. E a partir daí, o universo te dá a oportunidade de tu provar o teu valor a partir do momento que tu usou o teu verbo. O verbo é uma das coisas mais importantes. No cristianismo se fala que no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No hinduísmo se fala que o mantra Om é o som primordial do universo e que do Om se criou tudo. Ou seja, qualquer religião que você estudar, qualquer filosofia que você estudar, que seja uma filosofia autêntica e profunda, vai falar da importância do verbo. Então, quando você começar a falar assim, não, a partir de hoje eu vou todos os dias, por exemplo, fazer exercício. Você entrou numa frequência que você sentiu, pô, se eu fizer exercício todo dia, eu vou estar assim daqui a não sei quanto tempo, isso vai ser muito massa para mim. Então, o universo recebe isso e ele te dá a oportunidade de tu provar que tu tá falando a verdade. Porque quando tu começa a falar só a verdade e tu começa a viver o que tu tá falando, tu vai se qualificando em termos de frequência. E isso é uma nuance dos códigos espirituais que nem de longe eu pude citar naquela live. Porque não é uma coisa para a gente falar assim, à torta e à direito para qualquer um. Isso é para vocês que estão aqui na mentoria Transformação Positiva. Então, a partir do momento que nós começamos a compreender que a nossa linguagem, seja ela mental, verbal ou postura corporal, influencia na sua frequência, influencia nos seus poderes e se relaciona com o universo e com as vibrações, tu começa a entender que tudo na vida, tudo tem um porquê. Por exemplo, se você se colocar numa posição específica com as mãos viradas para o sol e imaginar tal e tal coisa, essa posição é uma posição sagrada que vai te colocar num tipo de chave. O que é uma chave? O que é uma chave? Uma chave, ela tem vários dentinhos. Se você quebrar um dente desse, ela não funciona. Então, a partir do momento que você compreende que o teu corpo, a tua mente e o teu espírito são chaves que, quando estão conectadas, quando estão em harmonia, quando estão integradas, te colocam numa certa vibração para tu ir qualificando a tua transformação. Nossa, isso é. Você vai começar a agradecer pelas coisas que acontecem com você para que você qualifique. Fala, não, tá vindo é porque eu disse que ia mudar. Se está vindo é porque eu dei a minha palavra que eu ia fazer. Se está acontecendo é porque eu posso mostrar ao universo que eu sou de confiança. Porque a partir do momento que
Vamos dar um exemplo. A pessoa quer despertar, sei lá, uma coisa e ela faz algo na vida dela meio oposta. Ela não tem solvência para isso. Então, primeira aula, nós estudamos o seguinte: como se formam as minhas crenças e como é que eu me coloquei no estado de hoje, que eu estou hoje. E eu passei um exercício que, por muito simples que seja, é poderosíssimo para você olhar as histórias que você conta a si mesmo e aos outros e reescrevê-las. E ter em tuas mãos e poder dizer assim, caramba, realmente eu me coloquei aqui e só eu posso sair. Porque a gente tem um costume de achar o quê? Que alguma oportunidade vai aparecer. As pessoas acham que alguma oportunidade vai aparecer. As pessoas acham que alguém vai salvá-las. Porque quando era criança, o pai ajudava, a mãe ajudava, então algo vai acontecer mirabolante na minha vida e tudo vai melhorar. Isso mostra que, de certa forma, o ser humano ele ainda vive num certo estado de inocência. Que às vezes a gente olha para uma criança e fala assim, olha, a criança botou o dedo na tomada, ela vai levar um choque. Por quê? Porque ela é inocente. E nós adultos também. Se nós acreditamos que algo mirabolante vai acontecer para nos salvar do estado que estamos hoje, para a gente chegar no estado melhor, nós somos essa mesma criança. Porém, com mais programas. Simples assim. Então, se na primeira aula nós entendemos como se formam nossas crenças e como chegamos aonde queremos chegar, nessa aula eu quero ensinar para vocês alguns postulados que vão expandir a mente de vocês, que vai ampliar os seus conceitos para que vocês possam começar a questionar esses programas e essas crenças que vocês têm, que todos nós temos, para que a gente possa mudá-las, certo? Vai ter um módulo mais para frente que a gente vai falar especificamente como eliminar crenças limitantes, mas com esses postulados, você já vai ter uma grande arma na mão para na semana que vem você estar vendo já enxergando de forma diferente as coisas. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Meus queridos, a participação de vocês é muito bem-vinda. Caso vocês queiram perguntar, falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Esse espaço aqui é nosso, é para a gente mesmo compartilhar e chegar a conclusões mais profundas. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é o seguinte: o seu potencial, não sei se dá para a gente escrever isso no chat e fazer um resumo depois, o seu potencial é determinado ou limitado pela sua autocrença. Veja que existe uma diferença entre isso e entre o que nós falamos na semana passada. A semana passada nós falamos sobre certas crenças que se criam através de uma generalização, onde uma criança realiza certas distorções cognitivas e mecanismos de defesa omitem certas coisas e ela passa pelas situações traumáticas ou outras situações para seguir em frente. E ali ela cria uma crença. A gente explicou isso com detalhes na semana passada. Agora o que eu estou falando é outra coisa. O que eu estou falando é sobre autocrença, ou seja, é a crença que você formou sobre si mesmo durante toda a sua vida. Quando alguém pergunta para você, quem é você? O que a gente pensa? O que a gente responde? Quem é você? Quais são os seus potenciais? Qualquer entrevista de emprego, quando fala assim, quais são suas principais qualidades e quais são seus principais defeitos? As pessoas têm uma imensa dificuldade de responder. E geralmente, quando vai falar defeito, quer falar uma qualidade disfarçada. Não, porque eu sou muito correto, então eu sou meio perfeccionista. É a resposta que eu mais escuto.
Eu digo isso com experiência própria, porque vai fazer 7 anos que eu e minha esposa temos lojas. E a gente está o tempo inteiro fazendo entrevista. Às vezes, para contratar uma vendedora, a gente faz 20, 30 entrevistas. Depois a gente analisa, eu faço várias perguntas de tipo psicológica para compreender melhor a pessoa, para entender a perspectiva dela. Bom, então, bem-vinda, Elizabeth, ao nosso encontro de hoje. Então, basicamente, quando chegamos nesse ponto de falar sobre nós mesmos, nós temos dificuldade. E isso mostra que nós não investimos em nossa vida em autoconhecimento. Ou seja, as pessoas elas querem ter um desenvolvimento, mas não querem ter autodesenvolvimento. Elas querem ter conhecimento, mas não querem ter autoconhecimento. Então, a partir do momento que você entende que quando você trabalha sobre você mesmo, quando você começa a desenvolver habilidades, comportamentos bacanas, hábitos, tudo que vai te fazer uma pessoa melhor, tu vai ser melhor no trabalho, tu vai ser melhor no relacionamento, tu vai ser melhor em tudo. E a autocrença, ela vai determinar justamente o teu potencial ou não. Por que eu quero chegar nesse ponto e por que eu passei a tarefa de casa para vocês? Porque é o seguinte, se vocês pudessem anotar esse tópico também. A única coisa que lhe impede de conseguir o que você quer é a história que você fica contando para si mesmo. Por exemplo, você está super animado, motivadaço, e aí tem um dia que você acorda e não está muito bem. Você vai contar alguma coisa para si mesmo para aquele dia não ser legal. Você pode simplesmente transformar aquele dia num dia bom. Ah, eu não acordei bem hoje, o que é que eu gosto de fazer? O que é que eu posso fazer para transformar nesse dia um dia muito legal? Não. Você vai dizer, eu estou assim por causa disso, disso e disso. Justificou, ficou no intelecto, e simplesmente teu dia vai ser ruim porque tu se convenceu que vai ser. Então, a partir do momento que nós começamos a prestar atenção, isso é uma chave poderosa. A partir do momento que nós começamos a prestar atenção no diálogo que nós temos conosco mesmo, ou seja, como é que é o meu diálogo comigo mesmo? Ele é negativo? Se ele for muito negativo, vai se instalar uma depressão, vai se instalar uma ansiedade, vai se instalar a procrastinação, vai se instalar várias coisas negativas em mim. Mas, por outro lado, se esse diálogo é positivo, eu vou começar a acreditar mais no meu potencial, as coisas vão começar a acontecer de uma forma melhor. Bem-vindo, Tássio. Eu ia pedir para as pessoas que entraram depois, que depois, na plataforma, dessem uma olhadinha no começo, nesses primeiros 25 minutos de nosso encontro, que é uma introdução importantíssima para a gente chegar nesse ponto que a gente está agora, beleza? Quem está aqui pode confirmar, né, o quão importante é, às vezes, uma introdução, o que é que a gente está falando, para tudo fazer sentido. Então, a partir do momento que você começa a prestar atenção na sua linguagem interna, você vai descobrir uma mina de problemas. Porque a sua linguagem interna, muitas vezes, é baseada na sua infância, na relação que você tinha. Então, poxa, se acontece uma coisa negativa, ou se acontece uma coisa que não sai muito bem o resultado, e eu começo a me autopunir, se eu não consigo fazer uma ressignificação, se eu não tenho compostura diante da situação, eu começo a ir para um lado de medo de falhar, medo do que vão dizer, medo de fracassar. E quando se instala o medo na pessoa, isso é muito perigoso. Porque o medo abre portas para ansiedade, para depressão, para procrastinação. Ou seja, tu jamais vai sair do estado atual
se tu não trabalhar a linguagem que você tem consigo mesmo. A linguagem que você tem consigo mesmo, ela é importantíssima para te motivar a sair do lugar que você está hoje e ir para a guerra. Sair dessa zona de conforto, que é uma zona nada confortável, e ir atrás do que você quer. Isso é muito importante. Então, a partir do momento que você começa a entender que as histórias que você conta para si mesmo retroalimentam o teu estado atual, tu tem que começar a trocar essas histórias. Por isso, o exercício da semana passada. E as pessoas, elas geralmente, elas têm uma autodúvida, eu estou falando de autocrença, né? Elas têm uma autodúvida sobre temas gerais. Por exemplo, tu acha que é possível tu conseguir fazer tal coisa? Ah, não, isso é muito difícil. Ah, teve uma vez que eu tentei e não consegui. Então elas têm autodúvidas o tempo inteiro. Às vezes elas querem projetar uma coisa boa no futuro delas, mas já vem uma dúvida. Então a frequência delas é travada, é barrada, ela não chega longe, ela não tem força, ela não tem reverberação. Daí a importância da gente começar a olhar para si mesmo, olhar para a nossa linguagem interna e começar a ter mais responsabilidade sobre as nossas histórias que nós contamos para nós mesmos. Porque existem mecanismos que podem ajudar a eliminar a autodúvida. E por incrível que pareça, esses mecanismos, eles são práticos. Eles são práticos. Por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu não sou bom em falar em público, eu não sou bom em expressar a minha opinião. Mas se você senta para conversar com a pessoa, ela consegue expressar a opinião dela normal. Mas se ela é colocada em posição de destaque, agora todo mundo vai prestar atenção em mim, eu vou contar uma coisa, aí ela não é boa. Ou seja, ela tem uma baixa autoestima. Então, a gente tem que começar a mapear, e o mais importante para a gente romper velhos padrões é a repetição. Repetição. Ou seja, se você puder escrever uma frase aí, a frase é a seguinte: o progresso não é automático. O progresso não é automático. Lourenço, eu tenho muito problema de resistência física. É? Começa a caminhar todo dia 40 minutos. Eu duvido que em 6 meses tu não está correndo 3, 5 quilômetros. Pergunta ao Thiago aí, todo dia ele posta no Instagram dele que ele está correndo nos stories. É assim, é repetição. Tudo é repetição. Tudo. Você faz, pum, instala um novo padrão. Faz, pum, instala um novo padrão. E eu vou soltar uma aqui para vocês agora, muito importante. Existe uma coisa, se vocês puderem botar em letra maiúscula, assim, passar um marca-texto em cima, é o seguinte: é uma palavra chamada intensidade. O que é intensidade? Vocês já viram que existe a lei das analogias. Eu já ensinei isso para vocês na mentoria anterior. A lei das analogias, ela diz o seguinte: se existe o bom, é porque existe o ruim, não é? Se existe o alto, é porque existe o baixo, correto? Então essa lei ela serve para tudo, para tudo. E a partir do momento que uma pessoa começa a ter uma linguagem interna negativa muito intensa, o dia inteiro ela só pensa na negatividade, o dia inteiro a pessoa se esforça só vendo as coisas ruins, só vendo os problemas, só vendo as dificuldades. A psicologia nos diz que em cerca de 2 meses ela instala uma depressão. Ela instala esse programa, esse novo pacote de atualizações
no cérebro dela é instalado. E a sua mente começa a agir e ela começa a pensar que nada vai melhorar, que as coisas sempre vão ser assim, que sempre vai ser problema, que é melhor até ela morrer para se livrar disso. Isso é depressão. Então, Lourenço, quer dizer que se eu não estiver depressivo, eu estiver numa certa normalidade, certo? Quer dizer que se eu ficar com muita intensidade, só vibrando coisa boa, só pensando em coisa boa, só alimentando coisa boa, só vivendo o lado positivo das coisas, eu vou instalar um programa oposto à depressão? Pela lei das analogias, sim. Veja como é importante a gente entender as leis universais. E assim, cada vez, eu começo a perceber que existem 3 fases. O resgate é feito em 3 fases. Na primeira fase, a pessoa está só vendo as dificuldades. Só vendo as dificuldades. Quando acontece isso com ela, ela tem alguns problemas gerais que afetam quase todo mundo. Esses problemas gerais, eu catalogo eles na palma de uma mão. Pode ser baixa autoestima, pode ser ansiedade, que evolua para uma depressão ou para o pânico. Pode ser a procrastinação. Ou seja, vão ter alguns limitadores que vão fazer com que ela não consiga dar os próximos passos. Essa é a primeira fase, é tirá-la disso. Tirá-la disso. Por isso eu estou lançando esse mês agora o curso Superando a Ansiedade. Então, eu quero entrar nessa primeira fase, eu vou dar um curso sobre autoestima, vou dar um curso sobre ansiedade, eu vou dar um curso sobre procrastinação, para tirar a pessoa dessa fase. E ela entrar numa normalidade. O que é que eu chamo de normalidade? É a pessoa não estar com a mente completamente devastada, pensando numa coisa negativa. Ela tem a oportunidade de mudar. Então, ela está saindo da primeira fase e entrando na segunda fase. Na segunda fase, ela tem que aprender os códigos da transformação. Ela tem que compreender que ela tem um espírito, que ela tem uma mente e que ela tem um corpo. E quando ela começa a entender que, Lourenço, mas a pessoa é ateu, problema dela. Ela vai ter que compreender que existe uma energia superior a ela que criou todo esse universo. Esse universo não pode ter sido, veio uma explosão e a bactéria se criou, e não, pelo amor de Deus. Eu falo bastante sobre a tríade, e a pessoa que entra na minha mentoria, ela tem ideia que existe sim uma força superior que criou tudo isso. E a única coisa que impede a conexão dessa parte superior contigo é a mente. Então a gente vai trabalhando os códigos espirituais, a gente vai trabalhando a parte mental e vai trazendo um corpo mais são. Ela consegue sair de um estado de normalidade e começar a vibrar numa frequência mais superior. E aí vai ter a terceira fase, que a terceira fase é justamente os códigos da atração. Como ela transformar a vida dela em uma vida que ela considera uma vida de sucesso. Então, ela não pode estar aqui morrendo de ansiedade e falar, eu queria tanto usar a lei da atração para alcançar o sucesso que eu quero. Porque existem muitos programas autossabotadores aqui. Eu tenho muita baixa autoestima, mas eu queria tanto usar a lei da atração para chegar onde eu quero. Não chega. Porque ela tem que passar de uma fase para outra. Então, Lourenço, olha, eu estou aqui na mentoria, mas eu tenho um problema muito grave de baixa autoestima ou de ansiedade. Cara, me procura para terapia. Isso não é uma coisa tão grave.
A gente consegue, através da psicoterapia breve, resolver isso rápido. Entendeu? Então, a partir do momento que você começa a entender sobre autocrença, e você começa a entender que, poxa, se eu acredito que eu não sou capaz de fazer tal coisa, o meu corpo, as minhas estratégias, elas não vão se movimentar para que eu faça. É aquela velha história do elefante de circo, que foi doutrinado a acreditar que ele não poderia quebrar aquela corda. E hoje você pode botar um barbante, que ele não vai dar um passo para quebrar, porque ele acredita profundamente nisso que ele está ali vivendo. Então, o progresso não é automático e a intensidade ela é potencializadora para instalar novas atualizações. Deixa eu escrever um negócio aqui. Deu para entender? Thiago vai falar depois. Deu para entender? Diz que é o meu jargão. Deu para entender? Então, é exatamente isso. É a pessoa usar a intensidade, usar a repetição, compreender melhor as histórias que ela conta para si mesma. E eu digo a vocês, se existe esse conceito de que uma mentira contada 100 vezes se torna uma verdade, todo mundo ouviu falar nisso, né? Tá. E se você começar a contar para si mesmo as seguintes coisas: eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa que corre atrás dos meus objetivos, eu estou tão feliz e grato agora que compreendo o que tenho que fazer na minha vida e faço repetidamente todos os dias. Ou seja, todos os dias, além de pensar isso, além de falar isso para si mesmo, você escreve. Porque uma hora isso vai começar a soar como uma verdade para o teu cérebro, porque é. Sabe por que é verdade? Porque você é o que você escolhe ser. Se você escolhe ser uma pessoa determinada, você pode. Se você escolhe ser uma pessoa que consegue conquistar certas coisas na vida através do esforço, você pode. Você pode ser mais se você fizer mais. Se você crescer mais. Então, repetição, intensidade, instalação de novos programas. A repetição com intensidade leva à instalação de novos programas. Tudo é frequência, existe frequência baixa. Você está triste, você está vibrando ali com uma faixa, digamos assim, muito negativa. Você está feliz, você já começa a vibrar melhor. Você está inspirado, você começa a vibrar lá em cima. Então, a faixa de vibração que você mais se mantém, ela vai criando o que nós chamamos de familiaridade. Então, repetição, intensidade, familiaridade com a frequência. Instalou. Não tem pessoas que são bem alto astral o tempo inteiro? Vocês conhecem alguém assim, né? A pessoa todo dia ela é alto astral, meu. Ela instalou. Ela já vibra muito melhor do que com coisas negativas. Então, a partir do momento que você vai entendendo isso, você vai adicionar um novo código. Esse código é o seguinte:
a autocrença, as crenças, elas nos impactam em vários níveis da nossa vida. Lourenço, o que são níveis? Níveis são áreas da nossa vida que são sabotadas por uma crença. E a partir do momento que a gente começa a entender o seguinte, ó, a energia flui para onde a nossa atenção ou o nosso foco vai. Lourenço, que negócio é esse de energia? Rapaz, você é uma bola condensada de energia que formou a massa. Isso já é provado pela ciência. Se você reduzir a menor partícula de todas, o átomo, ele vai ter lá o próton, o elétron e o nêutron girando ao redor dele. Tudo é energia. Tudo. E quando você se concentra numa coisa, a tua energia vai para lá. Por isso que eu estou falando para vocês que você não pode ter, por exemplo, ansiedade e querer aplicar a lei da atração. Você vai focar 5 minutos no que você quer e o resto do dia em coisas negativas. Aí vai existir um cálculo matemático de energia, atenção, repetição, foco, familiaridade, tal, que vai te levar para o lugar que tu mais pensa. O ansioso são as situações negativas. Então, a tua energia flui para onde está o teu foco. A tua energia vai para onde vai a tua atenção. Pode falar, Elizabeth, se puder abrir a câmera para falar. Eu tenho que falar, né? Tu sabes. Vai lá. Nossa, a Leonina do nosso grupo. Lourenço, na verdade, eu acredito que muitos de nós já temos esse entendimento, essa consciência de que da energia positiva, de você pensar positivo. Eu tenho, inclusive, vários exemplos com relação a isso. Mas colocar em prática, você conseguir, de fato, praticar consciência com a emoção, não é fácil. E aí, o que é que você nos diria para conseguirmos fazer isso? Tá. Excelente pergunta. Existem vários níveis para colocar isso em prática. Vários níveis. O primeiro nível é você escrever as histórias que você conta para si mesmo e depois reescrever elas, se colocando como autor e responsável dos seus resultados. Carl Rogers, pai da psicologia humanista, já dizia: curioso paradoxo, quando me reconheço como sou, então posso mudar. Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade dos seus resultados, assume a responsabilidade da sua vida e compreende que, independente do que aconteceu com você, as suas decisões, como você reagiu a isso, tudo é seu. E a partir de agora, então, você vai fazer diferente. É o primeiro passo. O segundo passo é você compreender as suas autodúvidas. É exatamente o que eu estou te falando agora. Qual é a minha autocrença? Pô, eu acredito que eu sou assim, eu acredito que não é possível fazer aquilo. Começa a ter dúvidas gerais sobre algumas coisas. Essas dúvidas são de temas gerais. Certo? Ah, eu sou preguiçoso. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, tudo que eu tento dá errado. Não importa o que seja, são autodúvidas, autocrenças. E você vai fazer o seguinte: você vai começar a selecionar melhor o que você vai fazer. E através da repetição, você vai começar a focar e falar isso para si mesmo. E você vai escrever isso todos os dias. Lourenço, mas eu quero uma prática. Isso é uma prática. Você vai comprar um caderno específico, especial, certo? E nesse caderno você vai começar a colocar pequenos objetivos de cada área da tua vida. Pega aí, por exemplo,
parte profissional, relacionamento pessoal, religioso, etc. E você vai colocar pequenas metas que você tem. Certo? Essas pequenas metas que você tem, eu acredito que você tem que botar só uma meta no máximo de cada área, para você primeiro conquistar isso. Cada meta que você tem, você vai destrinchar em uma ou 3 atividades que você tem que fazer todos os dias. Então, vamos dar um exemplo? Digamos que você fala assim, eu quero atingir um nível de consciência maior. É uma das minhas metas religiosas. O que é que eu tenho que fazer todos os dias? Existe uma tarefa para isso, que é a meditação. Eu quero conseguir tal coisa na minha vida profissional. Então, todos os dias eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Todos os dias. Porque as pessoas que chegaram lá, elas fazem isso todos os dias. Então, é muito importante que você não acredite que para você mudar, você precisa de uma coisa muito mirabolante. Já começa daí. Você já tem tudo o que você precisa. Você só precisa saber a direção. A direção, ela é mais importante que a velocidade. A direção, ela é mais importante do que qualquer coisa. Porque se você anda um pouquinho todo dia na mesma direção, você vai muito longe. O problema é que as pessoas querem mudanças drásticas, rápidas e milagrosas num curto espaço de tempo. E isso não existe, porque você mesma falou que a natureza não dá saltos. E aí a gente volta para aquelas historinhas, né? Já que a gente quer algo rápido, imediatista, a gente volta a contar aquelas historinhas para a gente mesmo de que eu não consigo, que é muito difícil, que eu sou assim mesmo. Eu sou assim, efeito Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim e pronto. Isso. Em resumo, é exatamente o que eu estou falando. A gente descobriu na primeira aula sobre como se formam essas crenças. E hoje a gente está falando sobre como a autocrença influencia na tua vida. Uma coisa é as crenças que tu tem sobre o mundo, sobre as pessoas. Outra coisa é as crenças que você tem sobre si mesmo. Então você tem que começar a prestar atenção no teu diálogo interno, no que tu conversa consigo mesmo. Como é que você vai fazer isso? Escrever as histórias. Por isso que eu dei esse exercício semana passada, porque hoje ia cair como uma luva. Escrever as histórias que você conta e reescrevê-las como protagonista, independente do resultado. Foi o pior ano da minha vida. Foi você, é o seu ano. Você é responsável por ele. E quando você se torna responsável, você não repete. Aí vem, Lourenço, então eu quero mudar agora. O que é que eu faço? Primeira coisa, eu quero mudar o quê? Eu quero ir em que direção? Isso é muito importante. Você consegue se imaginar daqui a 10 anos nessa mesma direção? Consigo. Então beleza. E aí, o que é que eu quero dizer para vocês? Eu sei que nem todos estão com a câmera ligada aí, mas eu quero que você faça um teste. O Aderbal, por exemplo, está aí. Quero que vocês levantem. Levantem. Vamos lá. Não precisa nem abrir a câmera. Vocês levantem e eu quero que vocês agora sigam esse comando. Eu quero que você dê o segundo passo. Travou a mente, né? O segundo passo é um passo grande? Não. Você pode dar um passo enorme, ainda é o primeiro. Para você dar o segundo passo, você tem que dar primeiro o primeiro passo. Aderbal, obrigado. Só bugou a mente, né? Você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo não é algo grandioso. Você tem que entender que a mudança vem da repetição. Ela não vem de algo estrambólico que você faz no primeiro dia. Ela vem de algo que você faz todos os dias.
Então, a partir do momento que você fala, vamos lá, eu entendi que eu tenho um monte de crença negativa, certo? Eu entendi que eu também tenho crenças sobre mim mesmo. E as minhas crenças definem os limites que existem para mim. Como é que eu descubro esses limites? Quais são as histórias que eu conto para mim mesmo? Começar a assumir a responsabilidade. E utilizando a lei das analogias, assim como existe algo bom, existe algo ruim, assim como existe o preto, existe o branco, assim como existe o alto, existe o baixo. Assim como uma pessoa com 2 meses de intensidade, vibrando negativamente, instala uma depressão, você com 2 meses de intensidade instala o que você quiser do outro lado. O problema é que às vezes a gente não tem intensidade. E o que é que a gente vai apostar? Na repetição. Porque os passos são esses. Primeiro, o que é que eu quero? Essa direção que eu vou tomar. Beleza. Então, primeira coisa, eu assumi novas autocrenças. Quais são essas autocrenças? Eu vou escrever elas aqui agora. Eu percebi que eu sou meio tímido. Sou uma pessoa confiante em todas as situações. Pode até botar uma frase antes. Estou tão feliz e grato agora que sou uma pessoa confiante em todas as situações. E aí você começa. O que é que mais aqui eu me saboto nas minhas autodúvidas? Você começa a colocar a crença oposta. Beleza? Você preparou a mudança cognitiva que você quer. Agora vamos para a mudança da tua vida. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, onde é que eu quero chegar? É a direção. Eu quero chegar ali. Beleza. Quem é que está lá já? Fulano, Beltrano, Ciclano, Mengano, Sultano, e por aí vai. O que que eles fazem? Como é que é a vida deles? Porque assim, ó, eu sei que existe muito coaching hoje por aí falando que você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que entrar na piscina congelada, você tem que tomar banho frio, você tem que fazer não sei o quê. Tu acha que Henry Ford fazia isso? Tu acha que o Bill Gates acorda todo dia e fala assim, eu vou entrar num tanque de gelo? Não é assim, isso não são as leis que vão te levar ao sucesso. Agora, existem certos comportamentos que vão deixar o teu corpo afiado, o teu corpo são, o teu corpo pronto para responder e vibrar do jeito que tu quer. Então, a partir do momento que você entende a direção que você quer ir, eu já vou abrir espaço para você, Elizabeth. Você entende a direção que você quer ir, certo? E aí você começa a falar, o que que eu tenho que fazer para chegar lá? O primeiro passo, não é o último, não é o segundo, não é o terceiro. Qual é o primeiro passo? Eu vou chegar lá, mas eu estou aqui para eu dar esse primeiro passo. O que é que eu tenho que fazer? Isso, 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 isso. Beleza, anotei. Vamos lá. Repetição. Todos os dias fazer um pouquinho. Ou seja, não pode ser o último passo. Eu quero meditar 1 hora, então eu vou começar a meditar 5 minutos. Eu quero ser especialista em tal assunto, então eu vou começar lendo 5 páginas. Eu quero ter uma energia assim, assim, assado, eu vou começar caminhando 15 minutos. Ou seja, tu vai colocar certas coisas que é possível você fazer, que seria o primeiro passo para você chegar lá na frente. Lourenço, eu quero ser o maior, sei lá, uma profissão, alguma coisa. Então você vai ter que começar a dar esses passos. A pessoa que é especialista nisso, ela estuda o quê? Ela sabe o quê? Ela domina o quê? Então você vai preparar o primeiro passo. Repetição. Todos os dias você vai fazer isso. Intensidade. Sempre que você escrever, sempre que você praticar, você vai estar conectado com isso. Você vai buscar se conectar várias vezes por dia. Isso vai te botar numa frequência que você vai achar isso familiar, ou seja, repetição, intensidade, familiaridade com a frequência. Aí você o quê? Instala esse novo nível. É um nível. Você está em que nível, Lourenço? Eu estou no nível do primeiro passo. Eu dei o primeiro passo. Eu não tenho mais como retroceder.
Esse primeiro passo está me dando muitos benefícios. Aí você vai calcular o segundo passo. Vamos lá? Beth Gomes. Tá fechado o seu áudio. Eu acredito, Lourenço, posso estar equivocada, mas eu acredito que atrelado a isso, primeiro que o primeiro passo é o mais difícil de ser dado, né? É o mais difícil. Mas atrelado a esse passo tem que ter muita determinação, porque o nosso cérebro, ele está sempre combatendo a gente a gastar novas energias. Ele quer sempre que a gente volte para onde nós estávamos, porque a zona de conforto é onde ele já conhece, não precisa fazer novas conexões, está tudo certo. Sem falar que essa determinação, a gente também vai encontrar uma coisa chamada ambiente, porque as pessoas que a gente convive nos influenciam diretamente. Você, inclusive, já falou sobre isso. E aí, muitas vezes a gente está determinado, por exemplo, como você colocou, a ser positivo. E aí você faz isso, mas o ambiente talvez, se você não tiver essa determinação de verdade, ou essa repetição, você é influenciado por esse ambiente, e aí já volta aquele drive da negatividade. Estou errada? Você sempre vai estar certa porque é o que você acredita. Começamos por aqui. Só que, o que é que eu quero dizer para você? Você está deixando um ponto solto no seu pensamento, que é o seguinte: infelizmente, dependendo do ambiente, eu não vou conseguir. Veja bem, ambiente é o quê? Network? É estar com pessoas certas? Vamos lá. Há um tempo atrás, eu fui convidado pelo pessoal do Instituto Gnoses Brasil a coordenar um tipo de mosteiro, certo? Agora eu estou aqui na minha casa em Monte Verde, um lugar maravilhoso. E eu optei sair daqui. Eu vim para uma atividade aqui, estou ficando uns dias na minha casa, já vou voltar para a Bahia em poucos dias. Eu optei em sair daqui e ir para lá coordenar esse lugar. O lugar não tem muita gente, mas todo mês tem atividades, tem cursos que eu dou, ou a gente chama alguém para se relacionar ali com a gente, dar certos cursos. Então vamos lá, o lugar só tem mato, árvore, tem um local lá maravilhoso, que é um templo. E aí eu poderia dizer para você, mas aqui eu não tenho contato com pessoas de relevância, não tenho isso, o meu ambiente fica limitado. Veja bem, eu quero que você absorva isso com todas as suas forças. O ambiente é você quem cria. O ambiente é você quem cria. Se eu falar para você, vamos imaginar aí, Buda. Imagina Buda hoje sendo preso e indo para a cadeia. Ele ia converter a cadeia em um mosteiro. Todos na cadeia iam chamá-lo de mestre. Assim como Jesus era reconhecido por ser, ou era prostituta, ladrão, não importava, ele era mestre. Porque ele carregava consigo o seu ambiente. Certo? Um filósofo contemporâneo que nós admiramos muito, Samael Aunveó, ele chegou a ser preso, acusado de ensinar coisas que não podia. E todos na cadeia o chamavam de mestre, e ele escreveu vários livros lá dentro. O que eu estou querendo dizer para você, Beto? Você tem um celular na mão hoje? Tem. Então você tem acesso ao Spotify? Tem. Então você pode ter contato com qualquer podcast com uns caras bem massa. É network. Tu tá lá vendo o cara falar sobre um assunto bem massa que tu quer. Tu se conecta com ele, se conecta com aquela frequência. Tu entra no YouTube, tu pega livros e lê.
Tu cria teu ambiente, tu cria teu network. Por mais que a pessoa não responda de volta, se tu lê 3 livros do mesmo autor, tu sabe como ele pensa. Tu sabe como ele pensa. Tu começa a usar tipo, os recursos dele para tua vida. Então tu pode criar o teu ambiente. Porque se a gente for depender, por exemplo, se você andar com 4 pessoas milionárias, você vai ser o quinto. E quem disse que os milionários vão querer andar com a pessoa que não é? É tão fácil, o coaching vai lá no Instagram. Se você andar com 4 pessoas milionárias, você será o quinto. Siga essa página para mais dicas. O cara, nossa, eu tenho que andar com um milionário. Vai lá andar com um milionário? Primeiro passeio que ele fizer lá para as Maldivas, tu não pode comprar a passagem. E aí? Como é que vai ser o rolê? Então você tem que criar o seu ambiente. Dificuldade se transforma em oportunidade. Entendeu? Então, se você falar para mim que o ambiente. Você assistiu o Reels que eu postei hoje? Ó, vocês aqui da comunidade. Eu estou seguindo poucas pessoas no Instagram, mas vocês eu sigo. Porque eu quero estar de olho em vocês. Porque eu estou torcendo por vocês. Então, ó, postei. Pô, deixa um like lá, deixa um comentário. Compartilha com as pessoas. Para dar mais visibilidade, mais engajamento. Que a gente tá junto. Vocês postaram, eu também vou fazer a mesma coisa. O que é isso? Ambiente. Network. Toda segunda-feira a gente tá aqui. Entendeu? Ah, Lourenço, eu quero aprender a gravar. O Thiago aí, ó, ensina você a gravar. Ele vem num curso chamado Grava Simples. Ele te ensina técnica de gravação. Então, é isso. Ah, e tal pessoa mexe com produção de beleza e capilar e não sei o quê. Poxa, vamos indicar. É a gente tá fechado no nosso ambiente. A gente criar nosso ambiente. Então, hoje eu digo para você que eu consigo, muitas vezes, num dia, escutar um podcast inteiro de 2 horas e pouca. E eu vibrei com aquilo. E aquele cara que eu sei que tem milhões de seguidores, que é um milionário, tá ali me ensinando. É meu network. Entendeu? Então, quando a gente coloca um obstáculo para fazer uma coisa, a gente deixa uma ponta solta. Se você... O que é que eu falei no Rios de hoje? Pega uma pessoa muito simples, sei lá, da roça, sem muito acesso à tecnologia, e bota ela no restaurante mais elegante da cidade. Vai ser um novo ambiente. A partir daquele momento ela vai se tornar elegante. Se ela não estiver vibrando com isso, ela vai dizer, nossa, o povo aqui é fresco. Tá vendo que eu não quero isso? Só a quantidade de comida que veio é pouca. Não um prato, não sei quanto. Ela não vai vibrar com isso. Pega uma pessoa que está envolvida lá no baile funk e fala assim, olha, esse cara aqui, o nome dele é Mozart. Ele compôs sinfonias que levam você a estados maravilhosos de consciência. Bota ele para ouvir Mozart, ele vai dizer, nossa, isso aqui é ruim. Por quê? Porque a vibração está muito distante. Então, ambiente tem que vir junto com mundo interior. E o seu mundo interior, eu estou buscando entregar as chaves para todos nós, para a gente realizar as mudanças que a gente quer na nossa vida. Entendeu? O nosso mundo interior, a partir do momento que a gente começa a entender as histórias que a gente conta para a gente mesmo, e reescrever ela sendo responsável. E nas histórias que a gente escreve, a gente começa a identificar quais são as dúvidas que a gente tem sobre si mesmo. A gente começa a escrever o contrário disso, todos os dias. Isso vai começar a entrar no teu cérebro. O teu cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Se tu fala para si mesmo que tu é uma pessoa super confiante, ah, mas é mentira, Lourenço, eu sou tímido, não importa. Você não quer ser confiante? Faça o que uma pessoa confiante faz. Comece se imaginando confiante, vai escrevendo num papel todos os dias que você é confiante. E o teu cérebro vai assimilando isso. Repetição, intensidade,
vai te colocando numa frequência que você vai se tornando familiar com ela todos os dias. Aí você instalou. Porque do mesmo jeito que é pro ruim, é pro bom. Só que às vezes o pensamento negativo para instalar uma depressão é muito intenso, a gente não consegue a mesma intensidade. Então, ao invés de 2 meses, pode ser que você instale em 3, em 4, em 5, em 6. Mas se você continuar repetindo, você vai instalar. Se você pegar meu Instagram antigo e correr lá para baixo e ver os vídeos que eu fazia. Por quê? Porque eu estou praticando. O que eu posso dizer para vocês? Mais de 12 anos como psicólogo, mas no digital, estou vindo agora para o digital. Mas não importa, a minha vida é a minha vida, as coisas que eu acredito e que eu vivo são minhas, e isso vai se cristalizar, assim porque sim. E todos nós vamos fazer isso juntos. Até aqui, alguma dúvida? A tua energia flui para onde você dá foco. Se você começa a dar o foco na mudança que você quer, você começa a ativar a frequência que você precisa para, através da familiaridade, chegar onde você quer chegar. Onde você foca, cresce. É isso mesmo. Onde você foca, cresce. E para ter resultados positivos, você tem que tomar atitudes concretas. O que é atitude concreta? É falar assim, ó. Vamos dar um exemplo. Olha esse exemplo como é legal. Surgiu agora. Imagina que você está com uma criança do lado. E você fala, a gente vai fazer uma viagem, certo? E essa viagem a gente vai andar 5.000 quilômetros. É muito, né? 5.000 quilômetros de carro dá uns 7 dias ou mais, se você for muito rápido. O que a criança vai perguntar nas primeiras horas? A gente tá chegando? É ou não é? A gente tá chegando? É agora? É mais na frente? É daqui a pouco? Não, hoje a gente vai dormir em tal lugar. E amanhã a gente continua. Tá. Aí no outro dia saiu. A gente tá chegando agora? Ela não entende a relação de distância e tempo ainda. Nós somos essa criança. A gente vê a meta lá na frente e a gente quer chegar lá. Só que não importa chegar lá agora. O que importa é assim, você vê uma placa, fala assim, ó. Tal cidade, 200 quilômetros. Então, beleza. O que eu vou focar? O GPS vai dizer, a 300 metros vai ter uma lombada. Eu vou focar nisso. Entendeu? O que você vai focar? No primeiro passo. Por que eu não devo focar lá na frente, Lourenço? Você pode imaginar que está chegando lá na frente, mas você focar no primeiro passo é como quem diz assim, eu estou tranquilo, eu sei a direção que eu estou indo. O que eu tenho que fazer hoje é isso. Isso é maturidade. Se você alcançar isso que eu estou falando aqui agora, de falar assim, olha, mas você não está tendo resultado, você está fazendo as coisas e não está dando certo. Eu estou construindo. Eu sei que eu estou indo para lá. As pessoas de fora vão querer cobrar que eu chegue lá agora, mas não tem como chegar lá agora. O que vai acontecer? Eu vou focar hoje, porque eu sei a direção que eu estou indo, então não importa a distância que eu vou percorrer. Eu vou percorrer. Só que eu tenho que focar em coisas concretas. Então escreve, para criar resultados positivos, você tem que tomar medidas concretas. Para criar resultados positivos, você tem que criar medidas concretas. O que é concreto? É o que eu posso fazer hoje.
Eu posso simplesmente decidir que eu vou... amanhã eu vou fazer tal coisa. Isso é concreto? Me respondam. O que eu vou fazer amanhã é concreto ou é concreto o que eu posso fazer agora? Agora. Perfeito. Vamos nos desafiar só para o próximo passo. É isso aí, Tiagão. Então, o que acontece? Quando você sabe a direção que você vai, você fala, por onde eu começo? Eu começo por aqui, então eu vou fazer isso todo dia. Até que eu instale esse nível. Instalei o nível 1. Agora, quais são os comportamentos do passo 2? Porque no fundo, o resultado que você busca está no comportamento. Porque o comportamento ele é resultado de uma frequência que vem do espiritual, das crenças que tu tá instalando na tua mente e das ações que tu tá tomando aqui. Por isso que os códigos espirituais, primeiro eu falei do espiritual, depois da mente e depois da ação. Porque a ação está mostrando que é isso que eu tenho que fazer agora. É isso que eu posso fazer hoje. E é isso que eu vou fazer hoje. Para criar resultados positivos, você tem que tomar medidas concretas. O próximo passo não é o segundo, o próximo passo não é o último. E você saber a direção que está indo é mais importante, muito mais importante do que ter meta. É saber a direção. Por exemplo, eu quero chegar em tal lugar. Adianta tu chegar em tal lugar e não ter saúde? Adianta chegar em tal lugar e ter negligenciado a família? Adianta chegar em tal lugar e não ter vivido com seus filhos? Então você vai ter que fazer o seguinte: em que direção eu quero ir? Se eu for nessa direção, eu vou alcançar essa meta também, mas eu não vou deixar as coisas que são importantes de lado. Dúvidas, reclamações, indagações? Vamos lá. Bom, existem muitos outros conceitos que eu gostaria de trabalhar com vocês. Por exemplo, falar sobre a atenção, que existe um limite na nossa atenção, existe um limite do tempo de concentração que nós podemos ter em uma coisa. E a gente treinar isso e começar a limpar o que está travando a gente é muito importante. Eu gostaria muito de falar sobre isso com vocês. Existe como você trabalhar o autoconceito negativo de formas muito concretas dentro da psicologia, de uma forma realmente profunda, que também é muito importante para a gente compreender o estado atual. E existem formas de você trabalhar o diálogo interno negativo. Então, basicamente, eu vou tentar, na nossa próxima aula, trabalhar sobre esses pontos. Como lidar com o diálogo interno, como trabalhar o autoconceito negativo e como limpar o que está travando a gente. Por isso vai ser uma aula bastante técnica e intensa, para a gente finalizar o módulo 1. Eu falei para vocês que cada módulo teria pelo menos de 2 aulas, então esse módulo vai ter 3 aulas. E vocês vão estar capacitados para dar esses próximos passos. Então é muito importante você aprender a lidar com o diálogo interno negativo, você aprender a trabalhar os autoconceitos negativos que você tem para transformar eles em positivos. E o que eu quero de vocês? Primeira semana eu dei um exercício. Esse exercício, em meia hora você faz, ou menos. Como é que eu vou explicar de novo. Você vai pegar as maiores desculpas que você tem.
Por que você está desse jeito? Por exemplo, por que que meu relacionamento não está bom? Aí você vai escrever. Vai botar a culpa em alguém. Por que que a minha carreira não está como eu quero? Aí você vai escrever. Por que que na parte religiosa, ou seja, você vai pegar as áreas da sua vida e você vai escrever uma desculpa para cada uma, que é a que você conta para os outros. E depois você vai reescrever essa história, é um parágrafozinho, você vai reescrever ele, se colocando como culpado. Certo? E você vai olhar e vai dizer, caramba, eu poderia ter feito diferente, mas eu sou o culpado mesmo. Ou seja, tirar a culpa do outro. Por quê? Aí já entrando em certas leis espirituais. Quando você começa a colocar a culpa nos outros, você cria nexos com essas pessoas. Nexos negativos que vão atrapalhar a pessoa e vão te atrapalhar. No mundo da magia, essa é magia negra. Isso são coisas negativas. Você ficar colocando a culpa da sua vida em outra pessoa. Não façam isso. Eu quero que vocês acabem com isso. Para uma transformação positiva, a gente não pode deixar certas coisas aqui que uma hora vai nos cobrar de novo. Entenderam isso? Para certas mudanças positivas, nós não podemos deixar o nosso passado nos cobrar de novo. Esse ponto é muito importante. Então, se desvincular desses nexos e se colocar como responsável dos teus resultados. Beleza, então, todas as coisas negativas que aconteceram na minha vida, a culpa é minha. E agora? Agora você vai analisar isso e vai identificar quais são as autocrenças negativas que você tem sobre si mesmo. Pô, agora que eu estou realmente enxergando que a culpa foi minha, pô, talvez eu não seja muito bom nisso, talvez eu ache que eu estou mal naquilo. Aí você vai pegar isso, fazer uma lista e vai começar a escrever o oposto disso, pro bem. Você vai dizer, peraí, então agora eu sou autoconfiança? Então agora eu sou bom nisso? Então agora eu faço tal coisa certa? É, todo dia você vai escrever isso. Todo dia. Por quanto tempo? Até isso se cristalizar. E aí o que você vai fazer? Você vai entender que essa é uma mudança necessária na sua vida. E você vai pensar, aonde eu quero chegar? A direção. Por que eu estou nessa mentoria? O que eu quero daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos? Essa é a direção. Ah, eu quero, sei lá, vamos imaginar uma pessoa, eu quero estar milionário. Como assim estar milionário? Quantos milhões? E como é que vai estar a sua família? E como é que vão estar os seus filhos? Como é que vai estar tudo que depende de você? Aí você vai, só ser milionário não. Eu sou casado, a minha mulher vai estar lá comigo. Nossa, a gente vai poder fazer tal e tal coisa. Meu relacionamento vai ser assim, tal coisa vai ser assim. Você vai começando a projetar o que você quer. Essa é a direção. Para eu chegar lá, que comportamentos eu tenho que ter hoje para começar? Repetição, intensidade, familiaridade com a frequência, instalou. Focar em tomar medidas concretas. O que eu posso fazer hoje com o que eu tenho hoje? E começar a dar o primeiro passo. Aldrich, eu tenho 1 hora por dia para fazer o que eu preciso fazer. Então tá, você consegue ler 5 páginas, fazer tal coisa, estudar isso, fazer aquilo outro. Consegue. Então, com 1 hora por dia, daqui a 2, 3 meses, você já conquistou um monte de coisa. Beleza? Próxima aula. Como limpar o que está atrapalhando? Eu já dei uma dica de cortar os nexos. Como lidar com o diálogo interno negativo e como lidar com o autoconceito negativo. A gente vai estudar esses pontos e vai finalizar o módulo 1
Um módulo muito valioso, que eu acredito que vocês vão dizer assim, no final desse módulo, vocês vão dizer, olha, Lourenço, está paga a mentoria. O que vai vir agora é bônus. Estou felizaço por estar fazendo parte. Beleza? Vou abrir agora para vocês espaço para dúvidas, reclamações do Plim Plim, reclames do Plim Plim e outras coisas que vocês queiram fazer aí. Ou, se não tiver dúvidas... Oi, Lourenço, boa noite. Estou aqui com o Tássio. Oi, Marta, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. É importante, nesse primeiro exercício, a gente colocar os culpados. Porque, claro, hoje tu trouxe aí uma chave para que a gente não mantenha, né, esse padrão. Mas nesse primeiro exercício é importante porque justamente a gente não vai mais fazer isso, né? Vai saber de onde vem para não repetir. Então, é importante, né? Mesmo sabendo, né, agora dessa questão aí. Isso. Imagina que de um lado você vai pegar uma folha e você vai escrever todos os grandes culpados. E do outro lado você vai reescrever a história, você sendo o culpado de tudo. Certo? Essas pessoas que estão culpadas aqui são as pessoas que têm que quebrar o nexo com elas. É importante você entender isso. Ah, porque, sei lá, vamos dar um exemplo. Na Universidade X, eu tive um professor tal, tal, mas teve outras pessoas que tiveram o mesmo professor e estão bem. Ah, porque tal coisa aconteceu. Tiveram outras pessoas que passaram por essa situação e hoje estão melhor. Ou seja, como você lidou com essa situação? A culpa é sua. Nossa, Lourenço, mas aconteceu uma coisa terrível comigo. Isso vai te fazer forte. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pessoas que sempre tiveram tudo não estão dispostas a fazer o que é preciso para alcançar o que elas querem. Elas estão acostumadas a um tipo de vida que elas não precisam fazer nada. Pessoas que não tiveram tudo estão dispostas a tudo para conquistar o que elas querem. Se a gente fosse falar de finanças, por exemplo, uma pessoa que nasceu pobre, ela se coloca em situações e faz o que tem que ser feito para ganhar o pão de cada dia. Coisas que uma pessoa que nasceu rica não vai fazer. Então, a maioria hoje dos milionários, todos não eram milionários. Existem algumas famílias, claro, que se mantêm no poder aí, seus filhos continuam, mas a maioria são novos ricos, novos milionários. E existe um estudo que falam que no Brasil vão ter não sei quantos milionários até 2026, novos milionários, pessoas que não são. Porque a pessoa que passa pelas dificuldades, ela sabe que ela tem que dar o sangue para conquistar as coisas, ela está disposta a mudar de vida. Entendeu? Então, de um lado, as desculpas. Do outro, você é o culpado. A direção que você quer chegar e as atividades concretas. Ah, mas eu quero um dia fazer tal coisa. Um dia deixa para lá. O que eu posso fazer hoje? Entendi. Perfeito. Outra pergunta. Quando é que vai estar gravado a primeira aula e essa de hoje? Tu vai mandar para a gente o link quando? Já está gravada a primeira aula. Só falta botar você e o Thiago na plataforma. Eu até pedi seu e-mail. Todo mundo já está com acesso. Eu já vi que algumas pessoas acessaram já a Hotmart. Se quando fizer um cadastro na Hotmart, botar o seu e-mail que você me deu, vai aparecer que tem esse curso disponível para você, chamado Transformação Positiva. E vai estar lá a aula 1 já gravada. Então, eu me comprometo a hoje ainda colocar o teu e-mail e colocar o e-mail do Thiago. No caso é Tássio. Vai ser o e-mail que você me mandou. Aí, por exemplo, vocês como casal estão no grupo do WhatsApp. Então,
Se o Tássio estiver em um lugar, se você estiver em outro, os dois podem assistir a aula, não tem problema. Mas o acesso à plataforma vai ser um acesso, porque foi uma compra, entendeu? Entendi. É o mesmo caso do Aderbal e da Beth. Então, os dois assistem a aula, às vezes um está trabalhando, um saiu do trabalho, mas na plataforma vai ser um acesso só. Tá bom? Certinho. Obrigada, Lourenço. Meus queridos, se não tem mais perguntas, quer dizer, tem mais perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Um beijo no coração de todos, até segunda-feira que vem. Vamos agitar mais esse grupo aí. Não é dando bom dia, mas aí a gente vai trocando umas reflexões, vai aprofundando alguns temas. Um grande beijo no coração de todos. Até a próxima. Faz a caretinha aí, Lourenço. Caretinha de sobrancelha. Aí. A pedidos de Dr. Hugo, viu? Manda um abraço para ele. Um abraço, meu velho. O Hugo é das antigas. O Hugo tava lá, conheci o Hugo na 5ª série, cara. Ou a gente fala muito de você. Manda um abração aí pro pessoal. Valeu, meu querido. Um abraço. Um abraço.